Olá a todos e a todas, eu me chamo Ádilo e vou fazer a apresentação do trabalho Institucionalização na Velhice, uma análise da produção científica. Então, de acordo com dados do IBGE, a população brasileira vem numa tendência de envelhecimento, né, sendo que os idosos já representavam em 2017 a marca de mais de 30,2 milhões, né, de pessoas, sobretudo esse grupo sendo composto mais por mulheres. Nesse cenário, é cada vez mais comum relato de filhos, né, ou outros parentes que, por algum motivo, não podem exercer cuidados necessários ao idoso, né, já que muitas vezes essa parcela da sociedade acaba sendo vista como incapaz ou descartável. Nesse contexto, a institucionalização acaba sendo considerada uma alternativa. A institucionalização leva ao abandono pelo idoso, seu espaço e exige adaptação ao novo contexto. A institucionalização do idoso nas instituições de longa permanência, ILPIs, tem sido relacionada, por exemplo, aos serviços disponibilizados por estes locais, como também aos problemas econômicos e psicossociais das famílias na oferta do cuidado. Sim, é pertinente salientar o papel desempenhado pelo Estatuto do Idoso, enquanto instrumento que possui como principal objetivo zelar pela defesa dos direitos da população idosa. No que concerne a institucionalização, esse instrumento recomenda que a institucionalização seja adotada somente como último recurso e para idosos sem família ou com vínculo familiares fragilizados. Diante dessa discussão, a presente pesquisa se justifica porque, mediante ao entendimento da institucionalização na velhice, será possível intervir de maneira melhor direcionada a este público e suas necessidades psicossociais. Sim, o objetivo geral foi realizar uma revisão da literatura dos estudos científicos sobre institucionalização na velhice. Metodologia trata-se de uma revisão sistemática da literatura. Utilizamos as bases Lilacs, Cielo e periódicos CAPES. Os artigos foram recuperados a partir dos descritores Abandono de Idoso, Instituição de Longa Permanência e Velhice. E com relação aos critérios de inclusão e exclusão, consideramos somente artigos empíricos no idioma português, disponíveis em texto completo e que abordassem a institucionalização na velhice como tema principal. Aqui está uma síntese do processo de seleção dos artigos, com a busca nas bases de dados, verificação de duplicatas, leitura e avaliação de resumos, e decodificação, análise e discussão dos estudos, resultando no estabelecimento de 3 categorias analíticas. Ao se lançar a mão dos descritores elencados, foram encontrados 41 artigos científicos indexados no período de 2008 a 2018 nos bancos de dados previamente estabelecidos. Então, foram 3 artigos da Cielo, 2 da Lilacs e 3 da Periódicos CAPES. Os 8 artigos selecionados para análise foram caracterizados conforme o ano de publicação, instrumentos utilizados e abordagem dos dados, né? E, por último, foi feita a categorização dos artigos, sendo a primeira categoria velhice, avanços e desafios, a segunda instituição de longa permanência, público e causas da institucionalização e, por fim, o abandono do idoso, uma forma de violência. Aqui nós temos a tabela com a descrição dos autores de cada artigo, o ano de publicação, percebemos uma concentração em 2016, principal instrumento de coleta de dados, entrevista, e a abordagem principalmente qualitativa. A primeira categoria, a velhice, avanços e desafios, observamos que a OMS, né, diz que o envelhecimento da população, embora seja um dos maiores triunfos da humanidade, também é um grande desafio a ser enfrentado, né? Então, na realidade brasileira, e ao fenômeno mundial, considerando a realidade brasileira, né, da questão do envelhecimento, o Brasil já vive também esse processo de envelhecimento populacional, não sendo mais considerado um país de jovens, como ocorria na década de 80.
Então, de acordo com Sen e Kelly, a velhice vem geralmente associada, né, a sentimentos destrutivos de inutilidade e perda, né, o que agrava a condição existencial do idoso. Então, intensifica os conflitos, né, e os desafios dessa população. Com relação à instituição de longa permanência, público e causas da institucionalização, na atual conjuntura de transformações sociais, nem sempre a família consegue desempenhar o papel de cuidadora quando um de seus membros idosos requer apoio ou auxílio direto, né? Então, assim, as ILPIs surgiram como alternativa de cuidado fora do âmbito familiar. Cabe lembrar que a ILP é definida como estabelecimento para atendimento integral institucional, cujo público-alvo são pessoas de 60 anos ou mais, dependentes ou independentes nas atividades de vida diária, que não dispõem de condições para permanecer com a família ou em seu domicílio. Com relação aos motivos para a institucionalização, existem vários motivos destacados pela literatura, dentre os quais o número reduzido de integrantes da família, ausência de condições físicas, financeiras ou psicológicas para a prestação de cuidado domiciliar, desejo do próprio idoso em não perturbar seus familiares, problemas de relacionamentos e muitos outros motivos. Aprofundando essa análise, né, das causas e do público que vai para as ILPIs, nós temos, de um lado, as instituições sem fins lucrativos e as com fins lucrativos, que seriam as públicas e as privadas. As sem fins lucrativos prevalecem os idosos analfabetos, solteiros, negros e pardos, não aposentados, sem plano de saúde, sem filho, que não recebem visitas e que compram algo fora da instituição com o próprio dinheiro. Por outro lado, apenas a condição de estar doente prevaleceu como motivo principal de institucionalização em ILPIs com fins lucrativos. Então aqui a gente percebe também o retrato da desigualdade na velhice. A última categoria diz respeito à categoria o abandono do idoso, uma forma de violência. Então a violência é um fenômeno complexo, assume diversas facetas, né, podendo ser física, verbal, psicológica, emocional e financeira. E na velhice ela acaba sendo bastante sutil e, por isso, muitas vezes invisibilizada, né, e silenciada. Vale lembrar que a própria Constituição Federal diz que ninguém deverá ser abandonado quando atinge a velhice, seja por doença ou até mesmo pelo temperamento difícil, pois os idosos possuem direito de viver em ciclo familiar e de usufruir da melhor qualidade de vida. Apesar dos esforços, ainda é notório que o Estado não cumpre satisfatoriamente sua função de garantir proteção integral à pessoa idosa, principalmente no que se refere às famílias em situação de vulnerabilidade social. Nas considerações finais, percebemos que, a partir da realização deste estudo, né, a maioria das publicações possuem mais semelhanças teórico-metodológicas do que distanciamentos, e que por isso se recomenda uma maior diversificação nos delineamentos, né, desses estudos. De maneira geral, também se verificou que a partir dos 60 anos, independente do gênero, pode ocorrer a institucionalização nas ILPIs. Ainda pode-se destacar que os idosos são inseridos nas ILPIs por diferentes motivos, assim, responsabilizar unicamente a família pela institucionalização parece não ser razoável. Então, por outro lado, precisamos compreender as circunstâncias que levam a essa prática para ajudar a entender as necessidades desse público e até mesmo prevenir possíveis afastamentos do meio social e familiar. A pesquisa reflete e aponta a importância de mudança de atitude da sociedade e do poder público frente à pessoa idosa. A valorização social da velhice significa encarar essa fase como qualquer outra etapa do desenvolvimento e não somente como associada à inutilidade e improdutividade. Apesar da relevância dos achados, esse estudo apresenta algumas limitações, dentre as quais a quantidade de bases de dados, né? A questão de só ter acesso somente a conteúdo gratuito também. Por isso, sugerimos que novos estudos, né, sejam realizados e que ampliem o escopo das fontes de pesquisa. Aqui nós temos as referências utilizadas,
nesta apresentação e meu muitíssimo obrigado.